Eu preguei na televisão por muitos anos. Nosso culto passava na televisão por Brasil inteiro, na década de 90 e depois, mais tarde também por 5 anos, mas por 10 anos nossa igreja esteve passando os cultos na televisão todas as semanas, numa época que não tinha transmissão por internet ou coisa assim, não havia isso daí. E eu me lembro, nós recebíamos centenas, milhares de cartas, na verdade. Pessoas escreviam para nós, na época, o meio de comunicação, ou de criticar, ou falar que gostava, ou, enfim, as pessoas se comunicavam através das cartas. E eu recebia muitas cartas, e eu orava por aquelas cartas, orava pelas pessoas, orava por pedidos de oração, como eu faço hoje também. Quando você escreve algum pedido de oração, eu sempre leio os pedidos de oração e oro por vocês e oro por pessoas que eu não conheço, enfim. Mas eu me lembro que eu recebia sempre uma carta de uma pessoa de Minas Gerais, que eu via que não era uma pessoa que tinha assim muito estudo, era uma pessoa simples. Ela escrevia às vezes algumas palavras erradas até, mas sempre daquela cidade vinha uma carta com uma folha de papel de caderno, que era arrancada do caderno, e ela escrevia ali: pastor, por favor ore pelos meus filhos, ore por netos. E então eu via que era uma pessoa de uma certa idade, mas sempre nessas folhas, uma folha de papel que geralmente ela me mandava, e ela dobrava a folha assim várias vezes, e dentro daquilo lá havia sempre uma nota de R$50, sempre, todos os meses. Aquela pessoa era uma fiel contribuidora para o ministério da televisão. Eu nunca falei de oferta na televisão. A gente colocava lá 10 segundos, aparecia no final do nosso programa, entrava lá uma vinhetinha de 10 segundos, que estava lá: se você quiser contribuir, banco tal, 10 segundos, exatamente 10 segundos era a vinheta que entrava no final do nosso programa e terminava o programa. Nós nunca fomos falar de dinheiro, oferta, estamos precisando, coisa assim, nunca falamos. Mas esta pessoa fielmente, por anos, e mesmo depois que eu saí da televisão, ainda por meses, recebíamos a carta daquela pessoa com a folha de papel tirada do caderno, dobrada em 3 partes, e lá dentro uma nota de R$50, que era o envio dela para a casa de Deus, para nos ajudar a levar o evangelho pela televisão. Eu me lembro um homem que eu sempre gostei, que para mim foi o maior avivalista da história da igreja, chamado Charles Finney. Ele pregou em pequenas vilas no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e ali se espalhou um avivamento, levando cidades, naquela época, 200 a 100 e tantos anos atrás, 130 anos atrás, na virada do século XIX, milhares de pessoas se convertiam em pequenas cidades. Algumas cidades, ele ia de cidade em cidade pregando. Em algumas cidades, a cidade inteira, cidades de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 2 mil pessoas, 10 mil pessoas, às vezes vilas, regiões inteiras se convertiam, de maneira que as igrejas locais eram tão pequenas que as pessoas eram obrigadas a levar as cadeiras da sua casa e colocar do lado de fora para poder assistir aos cultos. Prisões ficaram vazias por 6 anos, 7 anos, porque não havia crime nas cidades. As pessoas não roubavam ninguém, não havia bêbados, brigas, enfim, realmente houve um avivamento em que pessoas se convertiam e realmente iam para a igreja e queriam viver uma vida para Deus. Mas Charles Finney, ele tinha 2 pastores que deixaram a sua igreja local para seguir aquele pregador, seguir a Finney. Na verdade, esses 2 homens, um deles Daniel Nash e outro Abel Clary, eles eram pastores de igreja, mas eles sentiram um chamado de ajudar o ministério de Finney. E então eles, quando sabiam, eles pegavam o roteiro onde Finney iria passar, e eles chegavam na cidade ou naquele vilarejo um mês antes, e eles começavam a orar e a jejuar. Eles alugavam um quarto de hotel, e eles ficavam naquele quarto por um mês, jejuando e orando, para que quando Finney chegasse
chegasse àquela cidade e pregasse, houvesse um despertamento, que aquela cidade se voltasse para Deus. E quando Finney chegava, na verdade eles nunca se encontravam. Quando Finney chegava lá, era hora deles irem para a próxima cidade, estarem lá orando e jejuando para um avivamento, para que quando o pregador chegasse, aquela cidade se voltasse para Deus. Na verdade, pouco se fala deles nas histórias de Finney, mas a gente sabe que eles faziam isso daí constantemente por anos, eles fizeram isso daí para abençoar o ministério de Finney, e que Deus usasse a vida daquele homem, que era um homem ungido, que estava pregando a palavra e trazendo um avivamento para o interior dos Estados Unidos. Na verdade, há muitas pessoas que contribuem para o progresso do reino de Deus e que nunca vão ter os seus nomes escritos em algum lugar. São pessoas desconhecidas, elas nunca serão reconhecidas por nós. Pessoas que às vezes contribuem, ou pessoas que oram, ou pessoas que fazem alguma coisa, e que praticamente elas não são notadas, elas não são vistas, os seus nomes não vão estar nas listas da história, mas que estas listas estão diante dos olhos de Deus, e Deus um dia vai recompensar a cada uma delas. Eu acredito que por causa disto, o Espírito Santo colocou no capítulo 16, estas saudações que Paulo dá a pessoas desconhecidas de nomes estranhos, porque todas elas tiveram uma contribuição na vida do apóstolo Paulo, e em algum momento serviram a Paulo e foram importantes na vida de Paulo, embora a maioria delas não aparece no livro de Atos, porque o livro de Atos é apenas um resumo do que aconteceu através da vida de Paulo, enquanto ele passava por várias cidades. Mas nós não conhecemos todos aqueles que ajudaram a Paulo, nós não conhecemos todos aqueles que de alguma maneira abençoaram a vida de Paulo. Paulo, ele nunca havia estado na cidade de Roma, mas ele cita aqui a mais longa lista de saudação a nomes de pessoas que ele conhecia e que agora moravam na cidade de Roma. Cada uma delas morava em Roma e que tiveram contato nos 30 anos de ministério de Paulo, em que Paulo esteve viajando de cidade em cidade. Algumas delas ele encontrou em alguns lugares e os serviram e ajudaram a Paulo, e agora ele vai se despedir da igreja de Roma, e ele vai dar uma saudação e mostrar o seu amor e derramar o seu coração em gratidão por estas pessoas que o serviram. Talvez algumas vezes você se sentiu inútil, eu também me sinto assim, porque cada um de nós tem um chamado. E talvez eu olho para a minha vida, eu poderia ter feito tanta coisa para Deus, e que talvez que eu não fiz, e que eu poderia ter feito, e poderia ter feito melhor, e poderia ter orado mais, e pregado mais, e viajado mais, e enfim. Queridos, viva para Deus, sirva de coração. Deus está vendo a tua vida, Deus está vendo a sua consagração, Deus está vendo que você o ama, Deus está vendo que você ama a casa de Deus e servir ao Senhor. Faça isso de coração. Não espere aplausos dos homens. Muitas vezes os homens vão esquecer de você, mas Deus jamais vai esquecer. Naquele dia você fez tão pouco, mas para Deus aquilo foi tão importante, pelo desejo de você. Deus vai falar: bom e fiel servo, entra no gozo, na alegria do teu Senhor, porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. E agora o resumo é aquilo, agora é comigo e com você. Aqui é a história. Paulo morreu há 2000 anos quase. Agora nós escrevemos a história da igreja. Nós somos esses nomes estranhos e desconhecidos, né? Que uma pessoa lá no norte da Europa, na Turquia, de onde Paulo saiu, que é uma língua tão estranha para nós, e nomes tão estranhos, eles podem olhar o nosso nome: Edson, Antônio, Carlos, sente que nome estranho, não nos conhece, mas os nossos nomes estão escritos lá no livro da vida, minha amada. E nós estamos escrevendo uma nova história, na história do Brasil. E eu vou terminar com aquela frase que eu falei na semana passada: o importante não é onde Deus encaixa na minha vida, na história da minha vida,
mas é onde a minha pequena vida se encaixa na grande história do reino de Deus que Deus está escrevendo sobre a terra, onde a minha pequenina vida, como uma gotinha no oceano, onde ela se encaixa na história do plano de Deus, do seu reino, da sua igreja, que vai ficar gravada na eternidade, escrita na eternidade lá, aquilo que eu e você trabalhamos para Deus e servimos ao Senhor com todo o nosso coração.